Quando você vai tomar um copo d'água, você espera que aquela água esteja potável, ou seja, própria para o consumo humano, não é mesmo? Afinal, ela foi tratada na sua cidade, foi para sua caixa d'água, provavelmente você ainda usou um filtro e então você consumiu. Portanto, é uma água livre de patógenos ou substâncias químicas que vão fazer mal para a sua saúde. Pois é, deveria ser assim. Só que um levantamento inédito mostrou que a nossa água está contaminada com produtos químicos e elementos radioativos. É isso mesmo que você ouviu. Mais de 760 cidades brasileiras estão com as suas águas da torneira contaminada por agentes químicos ou radioativos. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Por que está acontecendo isso? De onde vem essa contaminação? E por que ninguém sabia disso antes? Eu mesmo fiquei surpreso com esses dados. Bora lá então entender essa história. Pessoal, a agência Repórter Brasil reuniu informações de vários municípios brasileiros para formular esse mapa da água. Eu vou deixar todos os sites linkados aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, porque eu não vou conseguir explorar todo o material. E aí, cada brasileiro que estiver assistindo esse vídeo pode consultar o seu município se tiver disponível. Então, olha só. Essa organização ela reuniu informações sobre as empresas que fazem o tratamento de água. Quando você faz o tratamento de água, você precisa fazer então um levantamento biogeoquímico dessa água. Ou seja, você tem que fazer ali uma série de análises para testar diversos parâmetros e verificar se esses parâmetros estão dentro de níveis aceitáveis para a saúde humana. Porque olha só, quando você consome um copo de água, você não está bebendo apenas H2O. Ali tem diversos sais minerais e tem diversas outras substâncias que podem ser encontradas inclusive naturalmente naquela água. Só que se consumidas acima de um certo limite, podem fazer mal à sua saúde. Então, algumas dessas substâncias, inclusive, existem ali de forma natural. Só que várias outras, na verdade, a maioria do que a gente vai ver aqui, elas existem ali por causa de fontes poluidoras, ações humanas de poluição que acabam contaminando a água que a gente utiliza para beber. Bom, então você precisa fazer o monitoramento dessas substâncias e ali você vai ter um limite, né? Um limite aceitável pela legislação. Acima desse limite, a água é considerada contaminada. Abaixo desse limite, a água é considerada própria para o consumo. Só que sabe um problema, pessoal? É que a água brasileira, ela tem os limites de certas substâncias muito elevados. Ou seja, acima desse limite já é um problema para a sua saúde. Mas, professor, você acabou de dizer isso anteriormente. Pois é, só que quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos ou países da União Europeia, esse limite tolerável é bem mais baixo. Ou seja, uma água que aqui no Brasil estaria própria para o consumo, dependendo do lugar do mundo onde ela fosse analisada, ela estaria sendo considerada contaminada. Estão vendo o problema? Então, o que a gente estabelece aqui como limite para muitas dessas substâncias é o limite do tolerável para a nossa saúde. Ou seja, você já está sofrendo um dano mesmo bebendo aquela água que teoricamente estaria boa, né? Agora, mesmo com esses limites altos, tem vários municípios aqui no Brasil que estão extrapolando esses limites que já são altos. E aí você tem um problema. Então vamos analisar aqui o site, né, da Repórter Brasil e analisar as informações gerais que eles apuraram. Primeiro, olha só, vamos ler esse pedacinho aqui, ó. A água tratada pode carregar agrotóxicos e outras substâncias químicas e radioativas que são perigosas para a saúde quando acima dos limites fixados pelo Ministério da Saúde, tá? O mapa revela onde ocorreu esse tipo de contaminação, os municípios, né? As informações são de testes feitos pelas empresas de abastecimento que foram enviados ao CISÁGUA. O que é o CISÁGUA? É o banco de dados do Ministério da Saúde que reúne informações sobre a qualidade da água. Aí eu vou mostrar para vocês aqui essa portaria, ó, a portaria número 888 de 4 de maio de 2021. Essa portaria
ela dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade. Então, olha só, vamos aqui descer um pouquinho, vamos lá. Quer ver? Olha só, aqui ó, capítulo 3, das competências e responsabilidades. Vamos aqui para o artigo 6º e vamos olhar esse inciso aqui, ó, inciso 5º. São competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em seu âmbito administrativo, além de outras que sejam pactuadas pelas comissões intergestores, informar a população de forma clara e acessível sobre a qualidade da água para consumo humano e os riscos à saúde associados, de acordo com o disposto no Decreto 5.440, de 4 de maio de 2005, ou instrumento legal que venha substituí-lo. Por que eu estou falando isso para vocês, gente? Porque, olha só, as empresas de abastecimento, sejam elas empresas municipais ou concessões, elas têm que fazer esses testes na água. Esses testes têm que ser enviados a esse CISÁGUA, que é um banco de dados do Ministério da Saúde. Uma vez no CISÁGUA, os governos dos municípios podem consultar isso e tomar medidas, né? Informar a população, enfim. Mas a empresa que faz o abastecimento, que vende, né, esse serviço para a população, que é o tratamento da água, tem que informar isso também, tá? E o que essa agência Repórter Brasil fez? Eles foram no banco de dados do CISÁGUA, reuniram as informações que as próprias empresas de abastecimento fornecem ao banco de dados e organizaram as informações de acordo com alguns critérios, que é o que a gente vai verificar aqui do ladinho, ó. Cidades com água imprópria ao menos uma vez entre 2018 e 2020. Eles pegaram dados desse período de tempo, entre 2018 e 2020. Então aqui nós temos um vermelho mais escuro, um vinho, né? Acima do limite de segurança. Os dois vermelhinhos acima do limite de segurança. Mas o vinho tem substâncias com os maiores riscos de gerar doenças crônicas, como câncer, e o vermelhinho mais claro, que seria o vermelho mesmo, né? Outras substâncias que geram risco à saúde. O azulzinho, substâncias detectadas dentro do limite de segurança. E o que está em cinza, municípios não enviaram informações ou enviaram dados inconsistentes. Pessoal, a primeira coisa que chama atenção nesse mapa, olha a quantidade de município que não envia as informações para o CISÁGUA. Então é por isso que está aparecendo de cinza. Gente, o Acre não mandou nada. Rondônia, Roraima, Amapá, não tem informação nenhuma. O estado do Amazonas, apenas um município, Manaus, enviou. O estado do Pará, olha só como vários municípios do Brasil inteiro, né? Eu estou destacando esse aqui da região norte, porque a gente tem poucos municípios que mandaram realmente informações, né? Então me chamou a atenção. Mas vários municípios de outros estados deixaram de mandar essas informações. Bom, e qual o resultado geral dessa análise? 763 cidades têm substâncias acima do limite permitido pela legislação brasileira, tá? E aqui nós temos a distribuição dessas substâncias. 51% dessas substâncias vem de subprodutos do tratamento. Olha que louco isso aqui, gente. Quando se faz o tratamento da água, a gente precisa adicionar o cloro. A função do cloro é matar agentes biológicos que estejam nessa água, agentes causadores de doenças. Só que tem um problema. Quando o cloro está em excesso, ele pode interagir com outras substâncias que estejam ali na água, por exemplo, esgoto, algas, agrotóxicos. Inclusive o agrotóxico ele passa por esse tratamento, então por isso que ele reage com cloro. Então é como se a gente estivesse fazendo uma mistura química ali. Você pega o cloro, mistura com outra coisa e aí gera subprodutos do tratamento. E muitos desses subprodutos são mutagênicos. Bom, vários tipos de agrotóxicos também são encontrados nessas águas contaminadas. E aqui agrotóxico a gente está colocando pesticida, o herbicida, o fungicida. Muitos agrotóxicos que são usados no Brasil, inclusive, são proibidos na Europa. Não se usa lá e a gente usa esses produtos aqui. Quem já viu um agricultor jogando agrotóxico na lavoura, usando aquela bomba que fica nas costas, percebeu que ele precisa se encapotar todo para se proteger daquele produto. Afinal, é um veneno, aquilo ali mata planta, mata fungo, mata inseto. Só que você precisa
de um controle. Tem uma quantidade certa para ser jogada numa determinada área. E muitas vezes eles utilizam uma quantidade muito maior do que aquela recomendada pelo fabricante. E pior, muitas vezes essa dispersão dos agrotóxicos pelos campos são feitas por avião. Eles colocam esse veneno num avião e vão jogando, borrifando sobre a lavoura. Obviamente, você tem, por exemplo, o vento, que vai levar as partículas desse agrotóxico para fontes de água. E a própria chuva, quando você joga esse agrotóxico em excesso, né? Mesmo se ele não tiver em excesso, isso acontece também, porque você borrifa ali na planta, ou então em partes ali na base da planta. Quando chove, esse material excedente é lavado e vai contaminar os lençóis freáticos e artesianos, ou então ele vai escoar superficialmente até chegar aos rios. E como a gente utiliza a água dos rios, a gente tem essa contaminação por agrotóxico. Também são encontrados materiais orgânicos, vindo de esgoto, e diversas substâncias inorgânicas. 35% do total aqui são de substâncias inorgânicas que vêm de onde? Das indústrias. As indústrias precisam utilizar água no seu processo produtivo. E nesse processo, diversas substâncias químicas são criadas. Essas substâncias químicas elas têm que ser tratadas, retiradas da água que sobrou ali do processo de produção para serem devolvidas ao rio. Só que esse processo de tratamento ele é muito caro dependendo da substância. Não é um tratamento igual a gente faz para abastecimento doméstico. Então muitas indústrias jogam esses produtos in natura nos rios. Agora pensa comigo aqui. Esses produtos eles são jogados in natura, sendo que o tratamento para eles deveria, né, ter sido feito antes. E é um tratamento caro. Quando esse produto vai para o rio, depois a gente pega essa água, trata de uma maneira muito simples. Eu acho que vocês devem se lembrar do tratamento de água quando vocês estudaram na escola, lembram? Então, passa pelo tanque de floculação, decantação, filtração, cloração e fluoretação. É um processo que vai eliminar basicamente sujeiras macroscópicas ali, sedimentos e alguns produtos químicos. Muitas substâncias que estão diluídas na água não conseguem ser barradas pela floculação e pela decantação e nem pelo filtro, né? Porque um filtro ele funciona como uma barreira mais física para partículas macroscópicas do que para substâncias que estão diluídas na água. Fora os medicamentos que estão nessa água. Toda vez que a gente toma um remédio, existem substâncias que são expelidas pela urina que vão para essa água também. Ou seja, a gente está bebendo água contaminada com agrotóxico, água contaminada com químicos de indústria, água contaminada com elementos radioativos. Aqui vale um destaque. Esses elementos radioativos, eles podem vir de minérios que existem naturalmente ali na crosta, né? Então, se tem um lugar, por exemplo, que tenha urânio, essa água ela pode vir mais radioativa. Acima de um certo limite, essa água não pode ser consumida. Tem como você tirar essa radioatividade da água? Tem, mas o processo é tão caro que os especialistas sugerem você mudar a fonte de água do que tratar essa água radioativa. A maior parte dessa água radioativa aqui foram encontradas em municípios de Minas Gerais, tá? E ali realmente tem áreas onde você coleta urânio e outros materiais radioativos. Então pode vir de fontes naturais, mas também pode vir de usinas, de indústrias, porque muitas indústrias despejam sim substâncias radioativas nos rios. Então, independente da fonte, se é natural ou se é antrópica, está contaminado e a gente não deveria beber isso. Nesse gráfico aqui a gente pode perceber que a cidade que mais testa, né, os diversos parâmetros, mais acha problema. Então, se a cidade não está encontrando substâncias problemáticas, é porque ela não está testando, né? Muitos municípios não enviaram os testes ou testaram pouco. Note aqui São Paulo, ó, de 763.595 testes, foram identificados que 1.298 dos testes estavam acima dos limites. Pessoal, e consultando esse mapa aqui, você consegue verificar se o seu município tem água contaminada ou não e com qual substância que ela está contaminada. Olha só que interessante. Então você pode digitar aqui, ó, vamos colocar São Paulo. Já apareceu aqui, ó. Então você clica nessa coisinha laranja. Entre 2018 e 2020, na água de São Paulo, foram detectadas 3 substâncias que geram risco à saúde. Você abre aqui, ó, e ele vai te mostrar quais substâncias são essas.
Então, quais substâncias estão acima do limite em São Paulo? Ácidos aloacéticos total, subprodutos da desinfecção, ó, interação com cloro. Trihalometanos total, subproduto também da desinfecção, e antimônio, que são substâncias inorgânicas. E aqui ele te explica aonde que esse produto é gerado, né, que tipo, né, se é na indústria, ou nesse caso aqui, se foi produto de desinfecção que é ação com cloro, ou então também vem de indústria, pode vir de indústria também, e ele te explica por que faz mal. E inclusive você pode verificar com a agência que diz que esse produto faz mal. Por exemplo, esse segundo produto aqui, ó, ele inclui substâncias como clorofórmio, classificado como possivelmente cancerígeno pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. Aí você pode clicar aqui, abrir o site dessa agência e ir lá verificar, ó. Então aqui, ó, uma lista de substâncias carcinogênicas. E aí você pode verificar aqui a substância. Enfim, é um mapa completo. Eu não vou verificar aqui de vários municípios, né? Porque não dá. Cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, entra nesse site aqui e olha a qualidade da água da sua cidade. Então dá para perceber que a situação está bem complicada. Inclusive ele lista aqui as outras substâncias que estão dentro do limite de segurança. Ou seja, só porque 3 estão fora do limite não quer dizer que existam outras não. Tudo isso aqui, ó, foi detectado na água de São Paulo. Olha só, tudo isso aqui você está bebendo, né? No caso você é morador de São Paulo. Então você pode verificar aqui, ó, a descrição de cada uma dessas substâncias que estão, repito, dentro do limite de segurança, mas são coisas que você está bebendo. E eu vou aproveitar esse vídeo para destacar aqui alguns municípios da minha região. Eu moro no interior do estado do Rio de Janeiro, na região do Vale do Paraíba. Eu moro em Barra Mansa, mas trabalho em Volta Redonda, e os municípios que enviaram as informações para o Ciságua são Resende, Porto Real e Barra Mansa. Nenhum outro município aqui, por exemplo, Volta Redonda, que é um grande município, não enviou as informações. Coatis, Valença, Barra do Piraí, esse de vermelhinho aqui já é Bananal, que é um município ali do estado de São Paulo, tá? Aqui na região próxima a mim, tem aqui Paraty, ó, Paraty no estado do Rio de Janeiro, tá? Com o vermelhinho mais escuro aqui, ó, substâncias que causam doenças crônicas, como câncer. E o estado do Rio de Janeiro aparece aqui com a cor azul, né? Que tá tudo dentro do limite de segurança. E vale destacar, pessoal, que as empresas que fazem esses testes de água, eles não disponibilizam esses dados para a população. Esses dados tinham que vir ou serem mandados para as contas de água, né? A conta de água que você paga, esses dados deveriam vir ali relacionados, ou então ser dispostos nos sites, né? Nos sites das empresas concessionárias de água, ou então, se for uma empresa municipal, a prefeitura divulgar. Enfim, e a prefeitura também fiscalizar essas empresas, porque elas fazem o tratamento, as que fazem o teste enviam o teste para a Ciságua, mas não divulgam. Divulgam apenas os parâmetros básicos, pH, turbidez, cloriformes fecais, que aí qualquer empresa do Brasil inteiro geralmente divulga, que são, vamos dizer assim, os dados mais simples, as substâncias que não causam ali tantos problemas. Agora, muitas dessas empresas escondem esses dados da população, sendo que na Europa esse tipo de transparência ele é muito maior. Qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados. Inclusive, quando acontece contaminação em algum país europeu, a população é rapidamente avisada e algum procedimento é encaminhado para a população fazer, né? E outra, esse tipo de substância, pessoal, ela faz mal a longo prazo. Porque quando você toma uma água com agente biológico, vai te causar, por exemplo, uma diarreia. Faz mal na hora e você rapidamente vai ao hospital. Mas se você continuar consumindo uma água com esse tipo de substância, isso vai acumulando no seu corpo e pode desenvolver uma doença a longo prazo. Imagina a pessoa que mora em São Paulo tomando 20 anos da mesma água com os produtos carcinogênicos. E aí o câncer pode aparecer. Mas ao mesmo tempo, pessoal, por favor, apesar dessas informações elas serem muito chocantes, eu não quero aqui ser alarmista. Não adianta você ir pegar água no poço do vizinho, uma água de uma mina que tenha na sua cidade,
pensando que vai ser melhor, porque aquela água pode estar contaminada. Do mesmo jeito que a água do rio estava contaminada, aquela água da mina pode estar contaminada porque as substâncias elas infiltram no solo, atingem o lençol freático e uma mina pode estar contaminada também. Na verdade, você pegar a água de uma mina é até pior, porque esses testes não foram feitos. Então você não sabe nem o que você está bebendo ali, né? Então não é solução você utilizar a água de uma outra fonte como solução para você fugir dessas substâncias, a não ser que essa fonte tenha todas essas análises completas, igual eu listei aqui, para te oferecer. Então, se você tem um poço e você faz o teste, né, esse teste completaço dessa água, aí ok você beber. Agora, se você não sabe a origem, é melhor beber essa aqui, que essa aqui já tem algum tratamento, porque a outra pode não ter tratamento nenhum e ter muito mais substâncias. Então, tomem cuidado com isso. Gente, olha só, eu tentei resumir ao máximo esse estudo para vocês. Se rolar aqui muito comentário, né, muita pergunta, muita dúvida, a gente pode até fazer uma live explicando melhor essa situação, eu acho que até vale a pena, mas enfim, talvez o vídeo aqui seja suficiente, aí cada um pode procurar as informações do seu município. Então, fique atento à sua água, cobre do seu prefeito, cobre das agências que fazem o tratamento dessa água, porque esses dados têm que ser divulgados para a população. Vocês viram, mostrei na legislação isso para vocês. Então, cabe ao poder público fiscalizar e cabe às agências que fazem esse tratamento divulgar as informações para a população e as prefeituras também. Divulgar essas informações e, caso a água esteja contaminada, tomar uma medida para que o problema seja corrigido. Gente, espero que vocês tenham entendido essa situação da água, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Compartilhe essa informação, esse é um vídeo que vocês têm que compartilhar para que todo mundo saiba dessas informações, que isso é questão de saúde pública no Brasil. E divulguem bastante, curtam, comentem para que o vídeo chegue para mais pessoas e mais pessoas possam saber dessas informações. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, boa semana e até a próxima. Tchau!